Olá pessoal, iniciaremos aqui mais uma sequência de vídeos sobre a eletrônica. É claro que tentaremos fazer isso de uma maneira bem simples e dedicada especialmente a todos aqueles que estão iniciando nesse magnífico mundo da eletrônica. E nós começaremos com aqueles componentes que não podem faltar nos circuitos, que são os resistores. Veja nessas sucatas a enorme quantidade de resistores existentes. Pois é, e eles estão aí com uma função importantíssima, que é a de limitar a quantidade de corrente elétrica que vai passar por eles e chegar aos outros componentes. Ou seja, os resistores eles vão oferecer uma resistência, uma dificuldade à passagem da corrente elétrica. Veja na prática de uma maneira bem simples. Se quisermos acender um LED, nós precisaremos de algo que forneça energia para esse LED. Aqui nós temos alguns exemplos. Um conjunto com duas pilhas que fornecem 3 volts. Aqui nós temos um carregador de celular que fornece 5 volts. E aqui uma bateria de 9 volts. Nós mostraremos que em cada uma dessas situações nós usaremos um resistor diferente. E isso ocorre porque os LEDs são componentes que têm parâmetros e eles devem ser respeitados. Caso contrário, ele poderá ser danificado. E aqui nós estamos usando um aparelho para mostrar que realmente a bateria fornece aproximadamente 9 volts. Ela chega a ultrapassar os 9 volts. E agora o carregador de celular, que quando colocado aqui na tomada, vai registrar algo próximo de 5 volts. 5,10 volts. E aqui esse conjunto com duas pilhas deve fornecer algo próximo de 3 volts. Está fornecendo 3,12 volts. Aqui nós temos uma regrinha que permite calcular o resistor mais adequado para cada situação. Então, essa regrinha para calcular o resistor limitador diz o seguinte, que esse resistor vai ser encontrado quando pegarmos a voltagem da fonte de alimentação, que aqui no caso é 9 volts, e vamos diminuir da voltagem que um LED precisa para acender. O LED vermelho, que é esse que nós vamos usar, ele precisa de 1,8 volts. Nós devemos dividir, depois que fizermos essa subtração, pela corrente que um LED precisa. O LED precisa de 0,02 amperes. Portanto, 9 volts menos 1,1 volts dividido por 0,2 amperes, nós encontraremos um resistor limitador de 360 ohms. Portanto, se quisermos acender um LED com uma bateria de 9 volts, precisaremos usar um resistor de 360 ohms. Em seu corpo, as faixas serão laranja, azul e marrom. Pelos cálculos, precisávamos de um resistor de 360 ohms. O mais próximo que encontramos foi de 390 ohms. Aqui está ele. Em seu corpo, as faixas são laranja, branco e marrom. Então, quando ligarmos aqui a bateria, o LED acende de forma correta. Aqui, a continha feita aqui com um carregador de celular, que fornece 5 volts. Portanto, os 5 volts da fonte menos 1,8 volts que o LED precisa de tensão, dividido pela corrente que ele também precisa, que é de 0,02 amperes. Então, 3,2 dividido por 0,02, o resistor limitador será de 160 ohms. De 160 ohms. Em seu corpo, nós teremos as faixas marrom, azul e marrom. Então, como você viu, ele fornece 5 volts. Quando tiramos essa capa preta, dentro dele tem 4 fios. O positivo é o fio vermelho e o negativo é o fio preto. O branco e o verde você não vai usar. Sabemos que para ele acender um LED vermelho, a gente precisaria, pelos cálculos, de um resistor de 160 ohms. O mais próximo que encontramos foi um resistor de 150 ohms. Aqui está ele. No seu corpo, as faixas são marrom, verde e marrom. Nós ligaremos agora o carregador na tomada e daí está o LED funcionando de forma correta. E por fim, aqui está o cálculo
para um conjunto de duas pilhas que fornecem 3 volts. Então, os 3 volts menos 1,8 volts que o LED precisa, dividido por 0,02 da corrente, encontraremos aqui nessa divisão um resistor limitador de 60 ohms. E como você viu no cálculo, deu 60 ohms. Porém, 60 ohms não é vendido no comércio. Por isso, o mais próximo é 62 ohms. E as faixas de seu corpo são azul, vermelho e preto. Portanto, com 3 volts, nós precisaríamos de um resistor de 62 ohms. E é um valor que pode ser encontrado no comércio. Porém, não encontramos. Por isso, substituímos por um outro de 68 ohms, cujas cores são azul, cinza e preto. Quando ligarmos aqui a pilha no suporte, o LED acenderá de forma correta. Aqui mostramos a aparência desses componentes. E como você observa, eles não têm nenhum valor marcado em seu corpo. Possuem apenas esses anéis coloridos, essas faixas coloridas, e que servem justamente para sabermos o valor de cada um deles. Pois é, e para isso precisamos conhecer uma tabela que faz a relação entre as cores de cada faixa e o valor que cada uma delas representa. Vamos aos exemplos. Aqui está a tabela e também fizemos um resistor de canos de PVC para que essa leitura ampliada fique mais clara. Veja como é muito simples fazer a leitura de um resistor. Então, nesse resistor aqui, a primeira faixa ou o primeiro anel é marrom. Olhando lá na tabela, o primeiro anel marrom, o algarismo significa 1. Algarismo significativo 1, já coloquei 1 aqui. A segunda faixa é cor preta, eu vou olhar lá no segundo anel, preto vale 0. Então este 0 fica aqui, que é o outro algarismo significativo, vale 0. O terceiro anel, ele é marrom. Então marrom, ele vai ser o fator multiplicativo. Vamos ver por quanto é que nós vamos multiplicar o 10, que está aqui. Esse 10 vai ser multiplicado por, lá no marrom, no terceiro anel, é 10. Então vai ficar 10 vezes 10, que dá 100 ohms. Observe que a quarta faixa, ou o quarto anel, ele é referente à tolerância. Ou seja, ou ele vai ser da cor ouro ou da cor prata. Como esse aqui é de cor ouro, ele vai ter uma tolerância de 5%. Então, o valor dele, que é de 100 ohms, ele pode variar para menos em 5% ou para mais em 5%. Vamos aqui para a leitura desse outro resistor. Então, no primeiro anel, cor vermelha, lá na tabela diz que vale 2. Portanto, aqui o primeiro algarismo significativo, 2. Segundo anel, vermelho também. Segundo anel, vermelho também, vale 2. Já temos aqui os dois primeiros algarismos formando 22. O terceiro anel é o fator multiplicativo. Nós vamos multiplicar o 22 pelo valor que representar a cor laranja na tabela. Laranja representa 1000, portanto ficará 22 vezes 1000, que vai dar 22.000 ohms. Só que esse valor, para facilitar a leitura, a cada 3 casas decimais retiram-se e acrescentam a letra K, que vale 1000. Portanto, 22.000 ohms é a mesma coisa que 22K ohms. Se você quiser ver outros exemplos dessas leituras, basta clicar no link que está logo acima. Ele também ficará disponível aqui na tela final desse vídeo. Pois é, pessoal, e dessa forma você conheceu um pouco desse componente. É claro que ainda faltam outros pontos a serem abordados, como os tipos de resistores e onde eles podem ser usados. Porém, isso ficará para os próximos vídeos. Muito obrigado e não esqueça de se inscrever em nosso canal. O seu apoio é muito importante para a continuidade desse trabalho. Um grande abraço.